já liberou o acesso da pessoa que entrou agora? Liberei. Ah, beleza. Então, gente, bom dia. Eu fiz algumas anotações aqui. A ideia não é nem a gente fazer uma apresentação, né, do capítulo, mas só uma retomada de alguns pontos para a gente poder iniciar a discussão. Então, eu tomei a liberdade aqui de fazer um pequeno resumo de 48 páginas, né, que a gente vai ler uma por uma aqui, né? Brincadeira. E eu fiz de forma bem eficiente, vou mostrar para vocês, em homenagem ao capítulo. Eu fiz no Notepad, todas as coisas aqui, ó. Olha que coisa eficiente, ó. É tipo o Soylent lá, aquela comida lá que não tem gosto de nada, ó. É uma apresentação, só que sem a parte da apresentação. Isso é coisa que apenas um engenheiro como eu pensaria, né? Brincadeiras à parte, vamos começar então aqui. No prefácio, os autores fazem uma retomada de um evento que aconteceu nos Estados Unidos em 6 de janeiro de 2021. Nós tivemos algo parecido aqui no Brasil, né? Mas vamos mais focar no caso dos Estados Unidos, que foi a invasão do Capitólio, que os apoiadores do Trump invadiram, né, a sede do governo, né? E esse evento chamou a atenção das autoridades, das pessoas em geral, porque até então o candidato, o político, ficava utilizando as redes sociais para fazer várias alegações e mandar coisas, e isso não, e só tomaram uma atitude a partir do momento que isso realmente virou um evento que entrou para a história. Então isso jogou luz numa coisa importante, que o poder de decisão, o poder de controle estavam nas mãos de poucas pessoas, poucas empresas de tecnologia, dessas big techs. Isso também, soma-se a isso, também os diversos relatórios que existiam sobre problemas de violação de privacidade, manipulação de comportamento, e essas big techs e plataformas estavam fazendo. Também a pandemia, no final de 2019, começo do 2020, agravou toda a situação, porque de um dia para o outro nós fomos imersos dentro da tecnologia digital, como os autores colocam. Em pouco tempo a gente estava indo para o trabalho, daí de repente a gente estava trocando o trabalho por videoconferência. Nos nossos casos, né, de ir para o culto, estava fazendo até ceia online, gerou até problemas teológicos, né? O batismo online é sacramental ou não é, né? Esse tipo de coisas. Surgiram vários questionamentos assim. Foi também na época do metaverso, não sei se vocês lembram, né? Daí teve as igrejas do metaverso, escritórios do metaverso e tudo mais. Então, e agora na transição desse cenário de pandemia para um novo cenário político, a gente pode fazer considerações sobre a tecnologia digital, de uma forma que os autores colocam que ela não é nem uma tecno-empolgação, como até então estava ocorrendo, nem tanto uma tecno-reação. Então, por isso que o Luiz, no começo ali, ele falou que eles são bem equilibrados. Não tem tanto uma preocupação assim, tipo, de ser um mega otimista, tudo que vai vir tá ótimo, mas também não é um ludista. Então vamos derrubar tudo e voltar para as cavernas. Eles colocam que quando a gente tem uma dessas opiniões extremistas, a gente joga na mão dos desenvolvedores de tecnologia o poder de ser responsável pelo futuro. E eles colocam assim: então devemos nos esforçar para encontrar maneiras de usar o poder da tecnologia para disponibilizar seus consideráveis benefícios e, ao mesmo tempo, diminuir seus danos, igualmente aparentes aos indivíduos e às sociedades. Daí, sobre o livro, a gente estava comentando aqui, os autores são 3 professores de Stanford. Eles estavam observando um cenário muito interessante em Stanford, porque muitos deles iam trabalhar no Vale do Silício e tudo mais, mas uma empolgação. Eles olhavam a tecnologia como uma panaceia. Ela pode resolver qualquer problema, ela é um medicamento para todos os males, e isso chamou a atenção deles. Então eles se juntaram, são 3
três pessoas de áreas distintas e ofereceram um curso que é compilado nesse livro aqui, então, que a gente está lendo. Os três autores são o agora aqui ferrou as pronúncias, né? O Mehra Sahami, que quer que desenvolvedores entendam que as decisões que eles tomam afetam milhões de pessoas. O Jeremy Weinstein, que quando começou a lecionar em 2015, colocou como prioridade ensinar ciências sociais para estudantes de ciência da computação, a fim de entender que a tecnologia modela os ambientes sociais. E, por fim, o Rob Reich, que quer desafiar a percepção que os engenheiros têm sobre seus papéis. Não basta resolver problema, deve-se perguntar aquele problema que vale a pena ser resolvido. Cara bem socrático. Então, com isso, a gente começa na introdução. Na introdução, os autores trazem duas histórias interessantes de pessoas que trabalham com tecnologia, que foram ex-alunos de Stanford, que é o Joshua Brother e o Aaron Swartz. O primeiro, ele criou um bot de um serviço online para contestação de multas de forma automatizada. E eles colocam que só em 2016, 4 milhões de dólares deixaram de ser pagos em multas. A gente pensa, pô, legal, né? Que ninguém gosta de pagar multa. Mas os autores colocam uma coisa interessante, que da perspectiva deles, antes de fazer esse tipo de solução, deve-se primeiro se questionar por que as multas existem. Então, além dos propósitos práticos, como diminuir tráfego e impedir o mau comportamento dos condutores, esse dinheiro que é arrecadado, ele é revertido em benefícios de infraestrutura, coisas públicas e tudo mais. E a situação ainda é mais agravada quando o Brother fala da sua visão mais ampla sobre tecnologia, que ele gostaria de substituir todos os advogados por bots, por tecnologia. Claro, para gente que não gosta de advogado, tipo eu, brincadeira, não tem nada contra advogado, e isso parece muito legal. Mas quem que gostaria de viver num mundo assim? Eu já, pelo menos no meu caso, né, eu já fico incomodado quando eu tenho um problema, eu tenho que entrar num call service e é um bot que está ali. Eu sempre vou nas opções lá, cadê atendimento humano? Cadê? Então, quem que gostaria de viver num mundo onde a gente só se interage com tecnologia? O Brother em si não é uma pessoa ruim, como os autores colocam, mas é que ele vem de um mundo que é normal a não reflexão sobre os efeitos da tecnologia. Já a segunda história que os autores trazem, que é do Aaron Swartz, ele era um programador brilhante, que ele estava mais interessado em usar a tecnologia para o bem das pessoas, para o bem público, do que ganhar dinheiro. Isso já muda bem o paradigma dos tecnologistas. Ele tem uma frase que ele fala que ele escreve um manifesto, que ele diz que a informação é poder. E em vez dela ficar concentrada na mão de poucas pessoas, a gente tem que usar a tecnologia para divulgar essas informações. Então ele assume um papel de ativismo, de ativista. E esse ativismo, ele tem várias formas. Daí eu trouxe um trecho aqui do livro, fala assim: em 2008, ele fundou a Watchdog.net, em um esforço para agregar informações a respeito de políticos, a fim de aumentar a transparência política e estimular o ativismo de base. Ele contribuiu com o desenvolvimento da Open Library, que cataloga livros online. Em 2010, fundou o grupo de ativismo da web Demand Progress, que mobilizou com sucesso uma resistência à aprovação de uma legislação que impediria a neutralidade da rede nos Estados Unidos. Ele disponibilizou para o público milhões de registros das cortes americanas que haviam sido arquivados em um sistema digital chamado Acesso Público aos Registros Judiciários Eletrônicos. E um dos seus maiores esforços foi tentar disponibilizar de forma gratuita periódicos científicos. E aí que ele foi pego, porque ele utilizou a rede do MIT para baixar milhões de artigos. Ele foi pego nessa. Moveram contra ele 9 processos criminais.
ele teve depressão nesse meio tempo e ele acabou cometendo suicídio em 2013 com 26 anos. O Schwartz, diz os autores, ele foi um dos últimos tecnologistas que via a tecnologia como uma ferramenta para o empoderamento humano. Então, só que poucos ou quase ninguém nas universidades, ali no campus de Stanford, principalmente, onde ele foi ex-aluno, conhece o nome do Aaron Schwartz. Mas quase todos conhecem o nome dos grandes magnatas das Big Techs, como o Bill Gates, o Elon Musk, e até o brother é conhecido. E isso foi notado pelos autores, que é uma cultura no Vale do Silício em torno do culto do fundador e também uma celebração de programadores apolíticos. Isso não foi notado até então, talvez propositalmente, até que os tecnologistas fossem obrigados a fazer isso, por conta da falência política e social protagonizada pela tecnologia, como no caso que ele cita lá no prefácio de 6 de janeiro. Fazendo também aqui um adendo, né, que não está no livro, mas sobre a falência da questão da democracia, tem esse livro aqui que volta e meia a gente está falando, né, A Máquina do Caos, que o autor faz várias pesquisas para mostrar justamente esse ponto. Essas duas histórias, então, eles resumem o desafio que o mundo enfrenta hoje com o Vale do Silício. A tecnologia digital reconfigura todos os aspectos da vida. Mas a questão é, o que deve ser feito e por quê? São duas perguntas que os autores trazem nessa introdução. O auge das empresas de tecnologia já passou, de acordo com eles. Hoje a gente não tem mais um papo sobre tecnologia de apenas empolgação, mas sim de crítica. Então, há uma insegurança em relação ao futuro. E eles alertam novamente, a gente não deve ser radical indo para uma técnica empolgação, abraçando tudo, nem tanto uma técnica reação. A gente tem que ter um senso crítico para julgar os efeitos, o que a tecnologia está trazendo, os seus benefícios e como uma melhor forma de utilizá-la. E o primeiro passo, então, para isso é reconhecer que a tecnologia tem externalidades, que é um conceito da economia que eles estão trazendo, quer dizer que sobre os custos ou benefícios que uma atividade impõe aos outros. Então, eles pegam, por exemplo, o caso da indústria química. A indústria química tem externalidades bem aparentes. Os rejeitos químicos que são jogados na natureza, que poluem e tudo mais. Eles falam que as Big Techs, elas não são diferentes desse tipo de indústria. Elas também têm externalidades, elas também têm resíduos que elas estão jogando. E esses resíduos não são acidentais, eles são reflexo das escolhas dos desenvolvedores. E esses tecnologistas, essas empresas, elas também têm seus apoiadores, que são os investidores, principalmente os de alto risco. Além disso, também há falhas dos governos em regulamentar e fiscalizar as empresas de tecnologia. E o resultado de tudo isso, então, é a convicção de que o processo tecnológico é inevitável e que as pessoas comuns não podem moldar o futuro da tecnologia. Só que a aceitação disso não é o único caminho, diz os autores. Eles dizem o seguinte: estamos entrando em uma nova era na qual as regras que governam a tecnologia não serão mais escritas apenas por hackers ou por corporações. Elas refletirão o embate entre as empresas que fazem as coisas, o governo que as supervisiona e os consumidores. E aqui nós somos consumidores e também cidadãos. Então nós temos que pôr o bedelho lá, nós temos que nos impor, nós temos que dizer, opa, isso daqui não está legal, isso está tendo impactos na família, impactos nas pessoas, nos indivíduos, está correndo nossas democracias. Então a gente pode fazer isso, a gente deve fazer isso. Então, para iniciar o livro, os autores eles vão começar chamando a nossa atenção sobre a mentalidade que é bem distintiva dos tecnologistas, que é a otimização, essa ênfase em eficiência. E eles vão trazer isso para uma luz da ética da tecnologia a partir de 3 dimensões, 3 áreas diferentes. A ética pessoal, que é como que os desenvolvedores devem
devem ser, no ambiente de trabalho, eles devem se esforçar para ser pessoas de bom caráter, só que essa dimensão normalmente não traz questionamentos interessantes para a filosofia. A outra é uma ética profissional, então uma deontologia da profissão, que são os padrões que deveriam guiar as ações de indivíduos em uma profissão, que também não trazem problemas tão legais assim. O quente da discussão é na ética social e política, que envolve questões de políticas públicas, regulamentação e governança. Aqui trazem problemas legais, só que são também incrivelmente difíceis de trabalhar. Tá? Então, começando aqui o capítulo 1 agora, até então a gente estava no prefácio da introdução, ainda a toque de caixa, que, como eu falei, não é uma apresentação, é só um resumo do que a gente já leu. Tá? Então, o nome do primeiro capítulo é Imperfeições da Mentalidade de Otimização. Os autores começam falando das histórias dos Correios dos Estados Unidos, dizendo assim, olha, como que a tecnologia digital superou a eficiência dos Correios. Hoje, na verdade, Correios, eu achava que era só no Brasil, mas também no mundo afora, né? Correios, eles são altamente ineficientes quando a gente olha para as tecnologias de comunicação. Outros serviços, ainda como o Amazon Prime e FedEx, diminuíram drasticamente o tempo de espera de mercadorias. E daí eles trazem um exemplo assim, dessa questão de história de eficiência para a Netflix. Fala assim, cara, a Netflix começou como um serviço de empréstimo de DVD por correspondência. Só que o CEO da Netflix, que tem mestrado em ciência da computação, sabia que era uma questão de tempo até que a internet tivesse um throughput suficiente para poder fazer streaming de vídeo. Desculpa, throughput é a taxa líquida de dados, tá? Então, hoje, a entrega de vídeo, se a gente parar para pensar nesse modelo de otimização que teve dos Correios até a gente chegar no e-mail, acontece também na Netflix. Era um empréstimo de DVD por correspondência, agora os empréstimos são feitos de forma instantânea pelo streaming. E tanto que chegou num ponto que talvez seja a solução ótima, não tem como deixar melhor esse modelo. E esses ganhos, então, de eficiência, eles não se refletiram apenas em soluções para comodidade, como a Netflix, ou como o Spotify, ou como qualquer coisa, mas também trouxeram resultados importantes em outras áreas, que também são igualmente importantes, como a saúde. Se a gente parar para pensar, um dos questionamentos, isso não traz no livro, estou fazendo um questionamento agora que tem em cabeça, mas se a gente parar para pensar, um dos questionamentos que as pessoas trouxeram sobre a segurança das vacinas foi justamente, durante a pandemia, foi justamente o tempo curto de espera para a gente ter uma vacina, e foi muito rápido. Então, isso se deve também a várias coisas, mas a mentalidade de eficiência. Só que nas últimas décadas, essa mentalidade de otimização e eficiência invadiram o mundo da vida, invadiram nossa vida cotidiana. E os autores trazem o caso do Soylent, que é tipo uma farinha láctea, só que com várias vitaminas. Então o criador lá achava que o tempo para parar para comer era muito ineficiente, viu o que era que o ser humano precisava de nutrientes e minerais, fez tudo isso num pozinho e tá aqui, ó, deu para as pessoas, falou assim, agora vocês vão otimizar a forma de comer. E as notícias, as manchetes eram assim que o negócio revolucionou a alimentação. Só que era uma porcaria, era ruim de comer, era horrível. Ele aumentava muito a eficiência, só que ninguém queria comer. Então, os autores até trazem que o ato da alimentação não é só você se nutrir. Tem outras coisas ali envolvidas que o Soylent não estava nem aí. Então, ele otimiza, ele torna eficiente um aspecto da alimentação, mas ignora todos os outros que também são importantes. E isso traz a questão da educação dos engenheiros. Os autores colocam que hoje a engenharia e a ciência da computação ela é para o século XXI o que a economia foi no século XX. Então, hoje, as decisões, os impactos, as ideologias que existem nessas áreas de engenharia e ciência da computação, elas estão invadindo
ambientes públicos, a vida das pessoas, a sociedade e tudo mais. Mas, ainda assim, essa visão de mundo dos tecnologistas, ela não é bem compreendida por pessoas fora da área de atuação. Em toda a discussão dos problemas políticos e sociais dessas novas tecnologias, não é trazido a compreensão sobre os engenheiros, sobre a educação dos engenheiros, sobre como que a gente está criando essa categoria. E isso é algo necessário para entender por como e por que a tecnologia está moldando o mundo. Então, a ênfase em otimização, ela começa bem cedo nos cursos universitários. Por exemplo, o desenvolvimento de algoritmo, se pede que o resultado seja atingido no menor tempo possível, com o menor recurso possível. E nesse processo, nunca se questiona quais problemas valem ou não apenas serem resolvidos de forma otimizados. E toda a otimização, ela começa, então, com uma abstração matemática. Se escolhe quais parâmetros aquele problema tem e quais que devem ser otimizados. Um problema que os autores trazem é aquele clássico do caixeiro viajante, que é um tipo NP completo, que matematicamente não tem solução, não tem como você chegar numa solução ótima, né? Porque o problema é NP completo, a complexidade dele cresce exponencialmente, né? Então, qual que é o problema do caixeiro viajante? Você tem um grupo de cidades, você tem um vendedor ambulante, ele tem que passar em todas as cidades uma vez com o menor e saber qual que é a menor trajetória para ele fazer tudo isso. Quando você tem 2, 3 cidades, beleza, mas quando você tem 200, isso já não tem matematicamente como você calcular qual que é qual que é o melhor caminho. E eles falam uma coisa seguinte, que nessa classe dos problemas em geral, quando você faz a abstração matemática e você escolhe os custos que você quer minimizar, você pode te levar a soluções muito diferentes. Eu estava até pensando, né, no problema do caixeiro viajante. Se eu quero passar pelo maior número nas cidades com menor custo, eu me pergunto, mas qual que é o custo? É gasolina? É o custo de tempo? É o tipo de estrada que eu vou pegar? Porque se for uma estrada esburacada, depois vai destruir meu carro. Ou eu tô nem aí? Ou será que eu vou de avião? Ou será que eu vou de bicicleta? Tudo isso são coisas que impactam profundamente qual que é o resultado desse algoritmo. Isso levanta, então, a questão da adequação de representação. Alguns parâmetros são mais fáceis de medir do que outros. E como que a gente mede, então, parâmetros como justiça, dignidade, felicidade ou fortalecimento ou não de democracias? São valores muito importantes, mas a gente não tem como parametrizar isso. Ainda assim, essa mentalidade de otimização se tornou orientação geral para toda a vida. E algo que os autores falam que não era visto até 1950, por exemplo. Antes de 1950, o uso do inglês para otimização, ou otimizar, era praticamente nenhum. Mas a partir da década de 50 que isso começa a se popularizar. Isso leva ao próximo tópico do livro, que é a deficiência da eficiência. O foco na eficiência e na otimização pode levar os tecnologistas a acreditarem que otimizar é algo inerentemente bom. Só que existem problemas que você quer que eles sejam ineficientes. Eles trazem o problema, por exemplo, do limite de velocidade, principalmente perto de escolas ou ruas que tenham crianças. Tem a questão dos júris, que você quer que eles demorem para eles terem realmente que eles tenham feito uma ponderação boa sobre isso. Além do mais, que existem objetivos que podem ser mal intencionados, né? Você não quer que isso seja eficiente. Então, tudo depende do resultado final, do qual que é o objetivo do resultado. E priorizar a eficiência pode levar a um foco no método e não naquilo que você quer ter com isso.
Daí ele fala o seguinte, e de repente, aumentar o tempo de tela, impulsionar taxas de cliques em anúncios, promover compras de um item algoritmicamente recomendado, aprimorar a precisão do reconhecimento facial ou maximizar o lucro fazem com que outros valores importantes sejam perdidos. Ele até fala de um pioneiro da ciência da computação, que é o Donald Knuth, e ele fala que a otimização prematura é a raiz de todo o mal. Eles até falam, ele não é que ele fosse anti-eficiência, mas é que ela tem hora e lugar. A eficiência e a otimização ela deve ser feita após uma análise, após uma ponderação sobre os efeitos, sobre aquilo que vale a pena otimizar, aquilo que não vale a pena. E a necessidade, então, de trabalhar com esses parâmetros mensuráveis para a gente fazer a otimização, ela tem um outro efeito. E os desenvolvedores podem focar naquilo que é mais fácil medir do que aquilo que vale a pena medir. E isso também nos afasta de objetivos importantes. Além disso, ainda, métricas que são imperfeitas podem trazer resultados ou pode trazer a ilusão de um bom resultado, sendo que, na verdade, não está tendo um bom resultado. E eles citam, então, mais um conceito da economia, que é a lei de Goodhart. Fala que quando uma medida se torna uma meta, ela deixa de ser uma boa medida. Daí eu até estava pesquisando, né, que é a ideia de que se você buscar, então, a otimização de um parâmetro de produção, alguma coisa, e deixar de lado todas as outras coisas, você acaba tendo maus resultados. Principalmente em empresa, né? Às vezes, eu sou gerente de uma empresa, a gente às vezes estava até discutindo esse tipo de coisa, né? Então, você tem lá parâmetro de vendedores, por exemplo, que eles são remunerados por eficiência, né? Esse tipo de coisa. Então, dependendo da forma como que você está ponderando isso, você pode ter um mascaramento dos seus resultados. Então, aqui o vendedor, o que ele tem que fazer? Ele tem que visitar o maior número de clientes. Beleza, o cara só vai lá, tira uma foto e vaza, ele não conversou com ninguém e tal, ele maximizou o número de viagens. Mas você não está tendo um bom resultado com isso. Na verdade, você está tendo um mau resultado com isso. Eu cito esse exemplo porque aconteceu na minha empresa, tá? Na empresa que eu trabalho. Esse era um dos parâmetros e um dos vendedores fez isso. Então ele só ia lá, dava um oi assim, tirava uma foto e ia para outra empresa. Daí a gente olhou assim, por que não está vendendo, né? Os parâmetros que a gente estava escolhendo não são bons. Então veja como é que é fácil disso acontecer, né? E tem outro problema. E quando os vários objetivos valiosos eles colidem? Quando existem escolhas conflitantes? Mesmo quando a gente tem boas métricas, a gente ainda deve se perguntar o que acontece se o engenheiro otimizar um objetivo enquanto ignora todos os outros. Esse foi o caso do Soylent. E se otimizou uma coisa e se esqueceu. Olha, a alimentação é muito mais do que nutrição. Tem várias outras dimensões que são importantes para a vida, que estão na alimentação, que essa otimização está simplesmente ignorando. Em alguns casos, a tecnologia simplesmente é feita para solucionar um problema específico. Então, isso não acontece em todos os casos. Mas, e quando ela tem impactos reais na nossa vida privada, social, na nossa vida política? Aí a gente quer que exista um equilíbrio. E isso é muito difícil de se conseguir. Esse é um exemplo, então, do desastre no sucesso. A questão não é que as tecnologias falharam em conquistar algo, mas que seu sucesso na resolução de uma tarefa específica tem consequências amplas para outras coisas com as quais nos importamos. E isso é muito comum no Vale do Silício, os autores dizem. Exemplos de desastre no sucesso são vários. Eles citam lá na Instagram, na Meta, né, que é Instagram, Facebook, redes sociais e tudo mais. E eles terminam falando assim, a tecnologia é um amplificador. Ela exige que sejamos explícitos sobre os valores que queremos promover, como também quais outros valores estamos negociando. Como também pode fazer que uma execução alcance um objetivo de modo mais eficiente do que uma pessoa faria. Ela pode transformar mesmo algo bem intencionado em um resultado contestável, como é o caso das multas, por exemplo.
tá? Que a gente trouxe no começo. E também dá outro exemplo do caso de um carro que daria uma multa automática para um condutor. E daí você fala assim, pô, mas e a privacidade da pessoa, e a autonomia que ela tem para tomar decisões e tudo mais? Então, isso são coisas importantes que devem ser levadas em conta. A gente não precisa otimizar tudo. Tá? Então, gente, essa foi a minha pequena apresentação aí de meia hora do prefácio, introdução e capítulo 1. E estamos abertos agora à discussão. Desculpem ter sido prolixo, eu fui eficiente na hora de escrever, mas aparentemente não fui eficiente na hora de apresentar. Comentários, dúvidas, algo que vocês acharam legal sobre os livros? Calma, um de cada vez. Vamos lá, um de cada vez. Eu estava apresentando aqui, eu estava dando uma olhada no livro de novo, e quando falou daquele Soylent, eu lembrei do prefeito aqui de São Paulo que propôs a ração humana há uns anos atrás, não sei se vocês lembram disso, que era uma maneira de alimentar o pessoal que estava com insegurança alimentar aqui na cidade com uns pellets, assim, parecia ração mesmo, sabe? E o povo, obviamente, caiu matando em cima dele, né? Por conta dessa insensibilidade aí da eficiência, né? E eu lembrei de um livro que eu li um tempo atrás, que é curtinho, chama Cash Values, bem pequenininho. E que eu estava pensando nessa questão do como essa busca por eficiência e essas métricas distorcidas, né? Quando a gente associa isso com uma busca capitalista mesmo, né? De maximizar lucro, gera ainda assim é uma métrica duplamente enviesada, né? As coisas que são difíceis de medir você simplesmente ignora, e o output derradeiro assim que você quer a parte financeira, né? Que é uma coisa que o Schwartz, por exemplo, questionava lá e que ficou meio esquecido nas discussões posteriores, né? Então, como que em muitos aspectos essa parte da tecnologia, da otimização e da busca por métricas mensuráveis acabam gerando esse sentimento de que o que não é mensurável não tem valor, né? O que não pode ser medido não vale. E aí você tem pouco espaço para valores intrínsecos, né? É tudo muito utilitarista e muito, assim, o que gera mais resultado, né? Então, essa primeira parte, essa é a minha reação. Legal. Esse negócio eu estava pensando nisso também ontem à noite. Parece que o que não é medido não existe, né? E a gente vê isso muito em divulgadores científicos também. Então, o cara vai falar de alguma coisa e fala assim, mas isso não pode ser medido, então a gente não pode considerar. Medir é uma questão problemática, né? Porque se você pensa, quantas vezes, agora que eu estou consultando nutricionista e tudo, né? Então quantas vezes você vai ao banheiro por dia? Daí você dá um número, mas assim, cara, a coisa é um pouco mais complicada, porque você pode ter tido uma cólica no dia em que você foi no banheiro, assim, assado, ou você estava com diarreia, ou seja, é um exemplo simples para mencionar o quão complexas as coisas são. Nós somos sujeitos, nós somos pessoas, né? E é complicado isso. Então não é simplesmente, qual foi o número de likes? Isso é uma conta simples de fazer, mas assim, mensurar o ser humano em diversos aspectos é muito difícil, porque nós somos seres complexos, né? Então, tem um instante que ele escreve que o que escolhemos otimizar levanta a questão da adequação da representação. Isso é muito complicado.
como você representa o que você vai quantificar. Então, como eu mexo com a metodologia na universidade, falo sobre metodologia e o que nós estamos quantificando, nossa, isso me pegou direto, assim, na veia, né? Vou usar esse semestre, inclusive, né? Agora, você não mencionou, Marco, no final ele fala assim, que se seguirmos dessa forma, que precisamos de otimização, cara, você precisa frear um pouco alguns processos. Você precisa colocar uma lombada na rua, porque senão você atropela as pessoas. Isso é ineficiente para o trânsito, mas precisa. Os processos jurídicos podem talvez ter que ser um pouco freados, porque quando você vai na velocidade, você condena o cara e põe ele no pelotão de fuzilamento. Daí depois você pensa, nossa, ele era inocente, se a gente tivesse pensado um pouco mais. Então tem algumas coisas que precisam ir um pouco devagar. E ele termina assim dizendo, a democracia freia a ciência. Eu fechei o livro nessa hora e fiquei pensando, nossa, cara, nós precisamos de um autoritarismo completo para que a tecnologia tome conta? É isso? Porra, eu fiquei assustado, cara. Que eu tava pensando também em outras coisas que é bom ser ineficiente, né? Nos lugares que você pode comprar arma no Condor, tipo, tipo Estados Unidos, eu tava vendo assim que você faz a solicitação da arma, mas você só pode conseguir ela um tempo depois. Justamente do cara, às vezes o cara tá com cabeça quente, fala assim, vou matar meu vizinho. Daí você vai lá comprar a arma ou a munição, daí você, opa, pera lá, você só pode pegar ela daqui um mês. Bom, mas daqui um mês eu não tô mais irritado. Essa é essa é a situação. Aqui no Brasil também, né? Quando você faz solicitação de arma, acho que leva até 2, 3 anos para você conseguir. Então justamente é feito isso para ser ineficiente, justamente para dificultar, né, o acesso a esse tipo de coisa. Aí eu sei disso porque meu pai tá tirando a coisa dele, fica reclamando que demora. Bom, gente, eu muitos comentários para fazer, porque realmente é um tema assim muito, muito interessante, né? Essa questão da eficiência dentro da tecnologia, né? Eu leio Jacques Ellul, né? Eu sempre brinco, né? Quando ele ouve essa palavra eficiência, ele se revira no túmulo, né? Porque a gente não questiona, né? Eficiência para quê, né? Porque quando a gente fala em eficiência, né? A gente deixa de pensar em um monte de elementos que estão em torno. E ele é bem legal assim, porque eles escrevem de uma forma assim com bastante exemplos, né? Então é bem legal isso, né? Porque quando eles colocam esse exemplo do Soylent, a gente percebe, fica bem claro, né? Para a gente, olha, né, é um choque até, né? Olha, é o exemplo de que nem toda eficiência é boa, né? Um grande exemplo. Eu fiquei lembrando do Wall-E, do filme, né? Que lá eles tomam só, né? Eles não comem, né? O alimento deles é só lá, né? Líquido, né? E então eles vão tirando várias coisas que são ineficientes, tipo alimentação, né? E roupa, né? Você aperta um botão, troca de roupa, né? A caminhar, né? Você fica deitado e você tem uma caminha que te leva nos lugares, né? Então é muito interessante isso, né? Como a gente vai percebendo que, na verdade, essas questões cada vez mais eficientes que a gente está, né? Então, o modo de se comunicar hoje, né? O modo de comunicar hoje é muito eficiente, né? Seria muito eficiente pelo WhatsApp, né? Porque eu vou ali, né? E mando uma mensagem de áudio, né? Que o Marco odeia, por exemplo. Manda uma mensagem de áudio e aí ele pode acelerar e tal, né? Aumenta a velocidade e pronto, né? Rapidinho, né? Para que fazer uma reunião de 9 horas, né, Marco? Para que fazer uma reunião de 10 horas? 7 horas e meia. 7 horas e meia, ó, é um recorde. Se vocês tivessem, eu vou propor para você, fazendo prancha a reunião, todo mundo fazendo prancha, que vai ser uma reunião bem eficiente. Quero ver quanto tempo vai durar, né? Então, assim, a gente vai vendo que as tentativas nossas de eficiência, elas até batem numa coisa muito forte, né, muito profunda, assim, da própria natureza humana. Né?
Então, se a gente, eu perco tempo comendo, então eu vou comer desse jeito. A invenção, né, do microwave, do micro-ondas, né, foi nesse sentido, né, vou economizar aqui, acelerar, ou fast food e tal, né, mas você vê que isso traz um monte de problemas de saúde, né, não só de problemas de saúde nutricionais, mas própria questão, né, né, da, da mastigação, da importância da mastigação para o corpo, da questão física de você ter a calma de sentar, né, e comer, se alimentar. Eu fiquei lembrando bastante do Borgman, né, que ele fala das atividades focais, né, que inclusive ele fala, não só o Borgman, né, mas outros autores depois dele, né, tem um livro que a gente discutiu ano passado, né, lá o Transhumanismo e a Imagem de Deus, né, que justamente ele acaba falando, né, da importância da mesa e tal, né. Então, quer dizer, isso é um exemplo, né? A alimentação ela vai mais do que simplesmente você ingerir nutrientes, né? Então ela tem toda essa questão, né, de focal, né? De você preparar o alimento, de você sentar com uma pessoa, de na calma você conversar, né? Então eu acho que é muito interessante porque ele toca aqui num negócio muito muito forte para a gente pensar, né, mesmo. Não só para a engenharia, mas para toda a nossa mentalidade moderna, né? De questão de eficiência, né? Eu fico pensando bastante na questão da educação, né? A educação hoje ela é muito focada para essa questão de eficiência, né? Desde, não só para o engenheiro, mas desde o início, né, da educação, você se prepara, na verdade, toda a educação é te preparando para você passar no vestibular, né? Assim, eu lembro meus filhos desde assim da, sei lá, quarta, quinta série, né, eles já estavam fazendo prova no estilo de vestibular, né? Tinha questões lá, né, vestibular, né, da federal e tal. Então, assim, já ia preparando eles. Hoje, assim, as escolas, a maior parte das escolas, pelo menos as escolas particulares que eu conheço, elas têm prova quase todas as semanas, né? Para justamente, né, a criança ir lá, o adolescente ir entrando, né, nessa vibe, perdendo o medo de fazer prova, aprendendo. E aí você vai aprendendo macete, né? A gente aprende macetes, né? Na verdade, né? E aí tava até conversando, né, com os amigos que meu filho, por exemplo, ele gosta bastante de saber o porquê das coisas, né? Tipo, tell me why, né? Então ele vai lá a fórmula matemática, né? Então, mas para que serve isso aqui? Por quê, né? Por que daquela coisa? Não aquela discussão, né? Para que eu vou usar isso na vida? Mas o porquê que é essa fórmula? Ou mesmo, né? Biologia e tal, mas por que é assim? Né? E normalmente, né? A educação rápida, o professor fala, não, é assim porque você tem que aplicar essa fórmula e pronto, né? Então, assim, a educação, né? A educação que lá, né, vários autores, não só, né, mas o Paulo Freire chamava de educação bancária, né, que é justamente isso, né? Você vai depositando ali o conhecimento. Então, é um problema da nossa sociedade, né? E é muito legal que é aqui que ele coloca o negócio da eficiência, né? Que não existia essa palavra antes, né? É o que eu estou lendo vários livros. Na introdução. Eu acho interessante isso, né? Que não existe essa palavra eficiência, ela ficou muito forte, né, a partir da década de 40 e tal, né? Muito interessante isso de a gente perceber como realmente a nossa sociedade ela foi, não, você tem que matematizar, né? Mas enfim, só comentários para instigar aí. Só vou ler aqui alguns comentários que o pessoal mandou no chat, que hoje eu tô de moderador aqui, tá, gente? Então, hoje o Buxena, se ele também quiser abrir o áudio para falar, não tem problema, tá? Hoje vocês acreditam que o Vale do Silício pode ter um freio? Ou de fato a ideia é eliminar a democracia e terem outros tecnocratas que algum tecnocrata que facilite ainda mais? Eu acho que se tiver um freio tem que ser por meio de ações governamentais, né? O problema é que em muitos países os governos são muito fracos, né? Teriam que ser em democracias bem estabelecidas. Tem sobre a pretensão das big techs. Eu acho que você leu, né, Luiz, o Império da IA, né? E que ele coloca as big techs como se fossem os impérios da antiguidade. Tem um livro que eu li no final do ano que é Guerra Total, sobre o complexo militar dataficado, que é de um autor brasileiro. E tem uma citação que ele coloca de uma apresentação da Amazon para os acionistas. Cara, é um parágrafo, a Amazon dizendo o que ela planejava. É basicamente dominar o mundo, tá?
do tipo assim, substituir as coisas, que as pessoas utilizem a Amazon, a plataforma e tal, tipo, para questões da substituição de questões de governo, tá? É basicamente um plano de dominação do mundo do Pink e do cérebro. Um negócio desse nível, assim. Então, eu acho que esse é o objetivo, né? Precisamos, então, de democracias fortes. Alguém mais quer comentar? Ou posso ir para o próximo? Não, justamente isso, né? Essa questão da dominação, né? Do Vale aí do Silício, né? Realmente eles se tornaram um império mesmo, né? Como a Karen Hall coloca, né? E você vai vendo vários livros que vão apontando isso, né? Tem aquele tecnofeudalismo também e tal, né? Porque o poder deles cresceu muito e se tornou, assim, intrínseco ao governo, né? Então, assim, faz parte do governo, faz parte da segurança nacional, o governo investir, inclusive, nessas IAs. Então tem uma relação muito forte, né, entre IA, não é só a empresa. Às vezes eles pensam assim, né, os caras são lá, né, tem aquele mito, né, do cara que desenvolveu na garagem e tal, né, as coisas, mas não, eles têm uma relação muito forte com a questão militar, né, igual o Sérgio Amadeu, né, nesse livro Guerra Total, ele coloca. Então, assim, é muito próximo, assim, essa relação muito forte. E aí, o que acontece? Tem um estado só, um país não consegue peitar, né? O que está acontecendo é que vários, né, por exemplo, a União Europeia, né, está conseguindo, e a União Europeia está fazendo bem forte, assim, né, vários países, França e tal, de tentar usar menos os aplicativos, né, os produtos, para usar os seus aplicativos, desenvolver os seus próprios aplicativos, né? Então a França tem desenvolvido, ou a Inglaterra, também a Alemanha, né, principalmente os países que têm mais força, né, mas eles estão a União Europeia, o conjunto inteiro, tentar bloquear, né, essas grandes tecnologias, esses grandes tecnocratas, né, porque o poder é muito grande, né, é muito forte, assim, então não dá para ir realmente achar que eles são bonzinhos, né, e vamos fazer uma lei aqui, né, e tal, eles vão acatar, né. Esses dias a gente postou lá no grupo a questão da ética, né, a pessoa trabalha fazendo, né, o cloud para colocar a ética no chat, né, então você vê assim, que tipo assim, é só para sinalizar, assim, né, dizer, nós estamos fazendo alguma coisa, né, mas eles não estão preocupados, né, com questões éticas. E realmente, se não tiver freio nesse sentido de legislação e tal, eles vão, né, dominar o mundo. Então tem muita gente que fala isso, né, de liberdade e tal, né? Eles cresceram nisso, né? Historicamente, o Vale do Silício se desenvolveu a partir disso, né? Dessas ideias libertárias. Então, deixa a gente e tal, mas eles interferem bastante, né? Eles não são nem um pouco, quando pensa em legislação, não tem essa questão de liberdade, né? Eles estão buscando controle, na verdade, né? Então, tem uma relação muito forte com o governo, inclusive com gerar leis que favoreçam eles, né? Então, é engraçado essa questão do libertarianismo que eles colocam, né? Vale do Silício, mas eles dependem bastante de leis, né? Senão eles não iam conseguir, inclusive, quebrar leis, né? Quebrar leis de monopólios e tal. Eu fico também pensando você estava falando dos governos ou dos blocos que estão incentivando a utilizar tecnologia própria, né? Mas pega, por exemplo, né, países como o Brasil, né, que a gente não tem um desenvolvimento próprio tão importante, né? Se a Meta resolver cancelar o WhatsApp no Brasil por algum motivo, represária por alguma coisa, imagina a doideira que ia ser, porque tem um monte de serviços públicos que estão dependendo de WhatsApp. Um monte de outras coisas, assim, para marcar consulta em posto de saúde, tudo WhatsApp, questões de diversidade, tudo WhatsApp. Então, ou por exemplo, né, bloquear o. Quando a justiça bloqueou o uso do WhatsApp também aqui no Brasil, esses tempos atrás, foi também foi quase que uma terceira guerra mundial, né? Os velhinhos aprenderam a usar até VPN. Veja aqui o que a escassez no negócio, no recurso não criou, né? Vamos para a questão a Jéssica Guimarães colocou o seguinte: sobre a questão das métricas, hoje em dia medimos tudo. Tempo de sono, horas de atividade, calorias gastas e consumidas, e isso virou até uma cobrança exagerada.
até motivo de apostas com as ideias de incentivo. Só que daí isso tira uma parte da eficiência da boa alimentação, da atividade física, porque não nos desconectamos para fazer essas coisas de forma saudável e de fato. E volta ao problema do exagero da eficiência. A Águida colocou, mas hoje as pessoas seguem querendo otimizar principalmente a alimentação, que é tida como uma das funções que mais rouba nosso tempo no dia a dia. Tá. O Cid colocou, essa discussão só lembra esse livro, Tecnofeudalismo, que matou o capitalismo. O Darling, sempre quando fala de eficiência, eu me lembro do Shabá, ou domingo para os crentes, que era algo mais ineficiente aos olhos dos nossos tempos do que tirar uma vida deliberadamente para exclusivamente descansar, estar em comunhão e cultuar a Deus. O Shabá, o Dia do Senhor, é a coisa mais ineficiente que você pode falar para as pessoas. Mais alguém, gente? Vamos lá, tem um monte de gente que ainda não falou. Quero todo mundo falando aí, tipo dever tipo escolinha. Juliana abriu a câmera porque quer falar. Vai lá, Juliana. Ei, pessoal, bom dia. Eu gosto muito do grupo e porque eu sou economista. Então, quando falo em eficiência, assim, toca direto na minha formação, né? E eu trabalho no setor público com implantação de sistemas, né? Então, transformação digital de serviços e né, hoje há uma tendência no funcionalismo público, né? Nível municipal ou estadual, federal também, né, na prestação de serviços digitais. E a ideia é acabar com o serviço presencial, porque o serviço digital é muito mais eficiente. E na prática, ali no meu dia a dia de trabalho, assim, é muito frustrante você perceber que as métricas, então, de número de atendimentos, protocolos, né, feitos por mês, elas realmente superam, né, essa abordagem cidadã, né, do atendimento ao cidadão ali, que tem uma demanda, um licenciamento de uma empresa, de uma padaria, eu, né, abri uma empresa e quero o meu licenciamento, ou tenho uma dúvida para pagar o imposto. E eu não consigo fazer com a informação obtida online. Então, eu preciso de um atendimento presencial. Então, assim, a tendência é cada vez isso diminuir. E existe uma confusão, né, no meu ponto de vista, sobre essa questão da eficiência, porque, assim, quando a gente pensa, por exemplo, as coisas têm que ser eficientes, né? Não dá para pensar, assim, que a gente não pode ser eficiente. A gente tem que ser eficiente na gestão do tempo, ou a gente tem que ser eficiente no uso dos recursos. Mas, recentemente, eu até fiz um curso dessas plataformas contemporâneas aí, de, né, gestão do tempo. E, assim, a ideia, a concepção era totalmente anticristã, que é, como que você gerencia melhor seu tempo? Faça uma pausa de 20 minutos a cada tanto tempo e brinque com seu filho para você recarregar suas energias, para você voltar para o trabalho e ser cada vez mais eficiente. Falei, poxa vida, você não vai brincar com seu filho porque isso vai te dar rendimento no trabalho. Você tem razões melhores porque você vai brincar com seu filho na pausa do seu trabalho, sabe? Então, assim, essa distorção contemporânea, ela até deturpa um conceito interessante de eficiência, porque assim, as empresas, por exemplo, elas precisam gerar lucro, senão elas não vão existir. Se as empresas elas não geram lucro, então assim, o problema não é o lucro a qualquer custo, né? O lucro acima de todas as coisas. É o lucro destruindo os funcionários, sabe? Aí não. Mas, poxa, tendo outras bases, você, então, implanta tecnologia para empresas gerarem lucro, para né, terem mais gerarem mais riqueza, mais empregos, mais bens públicos, bens, né, enfim, compartilhados socialmente, né? Então, esses conceitos que, né, eu não li o capítulo, né? Me perdoem por isso. Então, são comentários a partir dos comentários de vocês e enfim, eu acompanho bastante o grupo porque me interessa bastante, sabe? E aí, assim, às vezes parece assim, uma demonização, então, da eficiência, ou uma busca, assim, de que, não podemos gerar lucros, ou esse tipo de coisa.
Então, existe eu acho interessante que a gente pode sim buscar esses princípios, mas com outras bases, né? Quando no meu mestrado em administração pública, né, eu estudei educação, justamente o Luiz Adriano estava falando, falei, puxa vida. E eu lembro, assim, isso foi antes de eu ser crente, então eu tinha muitos conflitos, porque eu acho que o Senhor já estava me chamando no mestrado, e eu não consegui defender minha dissertação, porque eu falei, cara, o que eu estou defendendo aqui? Que a pessoa tem que, sabe, estudar para obter uma nota X e aí um parâmetro tal numa avaliação standard internacional. Não, não é isso o princípio da educação, sabe? Não é para isso que serve a educação, para você obter uma nota, sabe? Ou badges, sabe? Obter ali X badges ao longo da sua vida e aí sim ser o sinônimo de você ser capacitado. Depende de tudo para que você vai usar, enfim, uma discussão maior. Mas eu acho interessante porque isso questiona mesmo e nos revela que os princípios, né, que para o uso da tecnologia, para os usos de princípios econômicos, né, que eu sou mais familiarizada, eles, em si, eles são relevantes, mas desde que você, então, tenha essa visão, o que eu vou chamar assim de cosmovisão cristã, né? Para no uso da tecnologia no uso da eficiência, ou na gestão da eficiência, na produção de uma eficiência, né? Então, realmente, assim, o que tem hoje no mundo contemporâneo, que você vê nas redes sociais e tudo mais, é completamente deturpado. E o que me chama a atenção é que a gente, então, pode falar desses mesmos assuntos com outras bases. Eu posso falar de gestão do tempo, ou de uso, ou de transformação digital de serviços, a partir de outros princípios, sabe? E isso sim continuar sendo relevante, né? Sem cair no outro extremo. Então não vamos ser eficientes, vamos tratar de outro jeito, enfim. Esse é o meu comentário. Eu também acho que a gente deve ser eficiente em muitas coisas, né? Então, os autores falam, né? Não é o problema otimizar, mas é saber o que você está otimizando, quais parâmetros você está otimizando. Eu concordo com você, a empresa tem que dar lucro. Mas eu lembro que tem um caso, até que a gente já comentou algumas vezes no grupo desse caso, que a Amazon, para aumentar o lucro e aumentar a eficiência das entregas, fazia um tracker do pessoal que ia buscar mercadoria e levar, né? E eles otimizaram também o RH. Então, quando pelo tracker o tempo aumentava muito, a pessoa era mandada embora por e-mail. Só que uma mulher que foi mandada embora por e-mail por conta que o tempo dela aumentou, estava grávida. Então ela foi. Primeiro que isso não pode, né? Pela lei. Né? Então, assim, a que custo que a gente está otimizando? Otimizar os recursos humanos? Que também, olha só, recursos humanos, né? Você está tratando as pessoas como se fossem recursos. Assim. Eu lembrei de um caso parecido com o que alguém citou aqui, sobre a importância da não eficiência em alguns parâmetros, que eu tenho uma grande amiga que mora na Austrália, não sei se alguém aqui está na Austrália, mas ela falou assim que os processos de divórcio lá, ele não pode ser feito, tem um prazo mínimo, assim, você tem umas etapas para você se divorciar, né? Você não pode decidir divorciar e entrar com processo e se divorciar imediatamente, tem um prazo mínimo. Primeiro você tem que separar, aí depois você tem que não sei o quê, passar uns meses, ou 1 ano, ou 2 anos, uma coisa assim. Aí só depois disso, que confirmada a decisão, é que você pode se divorciar. Então, isso, assim, para mim tem a ver com os valores que o governo lá entendem, né, sobre o casamento, etc. Mas é um exemplo de ineficiência, como alguém citou aí do uso das armas, né, enfim, pode ser importante para nossa reflexão. Só que tem outros parâmetros que a gente quer ser eficiente, né? Uso de energia, por exemplo, né? Água, a gente tem que deixar água para os data centers para a gente poder fazer imagem de gatinho lá, né? Então é importante a gente beber menos água. Brincadeira. Não tá gravado isso aqui, o pessoal faz o corte assim, né? Cara do grupo de tecnologia fala para bebermos menos água para sobrar para IA. Né? E uso de dinheiro, né? Os recursos são escassos, como se diz os economistas falam, né? A gente precisa ter um uso consciente.
Mas a questão é no que a gente está realmente abrindo mão, quais valores a gente está negociando, que é o que os autores trazem no capítulo 1, né? O que a gente está negociando ali quando a gente está otimizando. Lucas, mete bala. Interagindo com isso aí, né? Eu acho que volta na questão que os autores aqui o Hayek, o Samani e o Einstein falam, de que a gente precisa ser explícito quais são os valores que a gente está otimizando, né? Porque senão fica obtuso, assim, e obscuro, e aí a gente é levado para lá e para cá, enfim, por interesses de outras pessoas que não estão explicitadas. Até para a gente conseguir avaliar se a gente está realmente sendo eficiente mesmo, ou se a gente só está, enfim, fazendo transferência de algum tipo de recurso de uma pessoa para outra, né? E aí eu acho que, para mim, do ponto de vista teológico, né, bíblico, eu sou pastor, né? Eu vou falar com a minha leitura, assim, teológica. A gente precisa reconhecer que tem coisas que têm valor intrínseco, que elas não são mensuráveis. Então, por exemplo, uma pergunta interessante sobre por exemplo, essas perguntas essas pesquisas de bem-estar, né, de well-being, o que que é? O que que é bem-estar? O que que é felicidade? Como que você mede isso? Existe variação? Existe preferência pessoal? Existe algum modelo de felicidade que é negativo? Que, embora a pessoa existe alguma razão para a gente dizer, a pessoa está feliz com isso, mas isso é ruim. A gente consegue falar isso? A gente tem valores que são intrínsecos, que não são mensuráveis ou que são difíceis demais ou impossíveis de medir, que a gente está trazendo para isso? E aí, com relação à economia, né? E aí, não sou economista, mas eu acho que a gente precisa ter um cuidado, assim, quando a gente se imagina vivendo num mundo de escassez, porque, na verdade, o que não tem fim é o nosso desejo, né? É a nossa vontade de acumular, é a nossa insatisfação com as coisas. Mas, de forma geral, embora o mundo tenha recursos limitados, a gente não vive num estado, assim, paupérrimo, né? E a eficiência, por exemplo, lá no início da economia também, quando... Eu sempre esqueço o nome dele. O cara previu que em 100 anos não ia ter mais comida. É o... Ai, Malthus, né? Malthus, isso, Malthus. Ele errou, obviamente, mas ele errou não porque a percepção dele estava errada, ele errou porque ele estava partindo de um pressuposto de que o mundo que a gente vive ele é escasso, ele é limitado, e a gente tinha ainda uma série de outras coisas que poderiam ser otimizadas e que geraram comida suficiente para todo mundo. Então, assim, partindo do pressuposto que nós, seres humanos, sempre lidamos com o mundo como ele foi criado, né? Como ele foi posto por Deus, e a gente está sempre extraindo as potencialidades das coisas que Deus colocou, a gente vê que o mundo tem um potencial enorme. A matéria tem um potencial enorme, a nossa ingenuidade, a ingenuity, né? A nossa inteligência tem um potencial enorme. Só que a gente precisa sempre lidar com valores que, na minha opinião, têm que ser intrínsecos e ditos de prima facie, assim. Então, a vida humana tem um valor intrínseco acima de qualquer desenvolvimento tecnológico. Aí, enfim, teria que pensar nisso, né? O que significa o florescimento humano? Quais são as métricas que são difíceis, mas a gente ainda assim vai tentar potencializar elas e assim por diante, né? Sabe, você falou do negócio de medir a felicidade. Ontem eu estava vendo. O meu passatempo são dois quando eu estou na internet. É ver vídeo de gente que está fazendo picanha, carne, assim, para aprender a fazer churrasco. E a outra é ver vídeo de biólogo. Eu adoro ver vídeo de bicho. Daí era o cara falando de uma pesquisa que foi feita aqui no Brasil, inclusive, que era com papagaios. Então, eles estavam medindo assim, qual papagaio era mais feliz. E como que eles mediam isso, né? Pelo nível de cortisol no excremento. Então, se media, se via assim, qual papagaio está mais estressado, se associava isso com um maior nível de infelicidade. Daí pegaram o papagaio da vovó, o papagaio que foi resgatado lá pelo IBAMA e o papagaio na natureza. O mais estressado era o da natureza. E o mais tranquilo era o do cativeiro. Então, se a gente for pensar assim, vamos maximizar a felicidade dos animais, vamos colocar todos em cativeiro.
Então, se for para pensar nisso, se a gente utilizar essa métrica para dizer, né, que isso é felicidade, a gente chega num resultado meio absurdo, né? Ou se for medir apenas nível de cortisol para dizer a felicidade, quando eu estou jogando videogame aqui, eu estou com cortisol altíssimo ali, pistolaço. Mas eu tô me divertindo. Provavelmente no trabalho eu tô com cortisol mais baixo. Então, é um problema da adequação, né? Você falou de felicidade, eu lembrei essa do cortisol. E esses dias eu dei uma bronca nos meus alunos lá, eu sou professor de ensino médio também, e aí tem um grupo de discipulado, que é a escola cristã, e eles estavam reclamando da representante de classe, não sei o quê. Eles, não, porque não sei o quê, eu falo, mas vocês estão muito passivos, cara, vocês precisam ficar bravos com isso. Tem hora que você tem que ficar bravo. Tem hora que a reação correta para proteger o valor intrínseco é ficar bravo. Aí você não vai ficar assim, ah, não, dá um negocinho para ele acalmar. Calma, mas calma. E eu tava incentivando eles, cara, posiciona, vocês não precisam ser grosseiros, não precisam ser bravos, não precisam ser estúpidos, mas vocês precisam ficar bravos. Entendeu? Senão as meninas vão montar em vocês e vocês vão ficar aí só. O cara incitou Eu uma fiquei lembrando revolução na escola. Eu fiquei lembrando daquele seriado, né, o Pluribus, que é justamente isso, né? Tipo, a ideia é chegar lá, né, uns alienígenas e tal, implementam um- uma coisa nos seres humanos, né? E acaba gerando, assim, eles viram todo o pensamento de colmeia, né? Todo mundo meio interligado, né? Aquela mente de colmeia. Mas a ideia é deixar todo mundo feliz, né? Então, e aí tem algumas pessoas que elas não foram pegas, né? Tipo, não foram contaminadas, digamos assim, por esse vírus, assim. E aí eles ficam autônomos, né? Esses, acho que é 11 pessoas, assim, ao redor da Terra, né? Mas o resto, né? Todo mundo tá super feliz, só que eles vivem naquele jeito, fazendo aquelas coisas, tipo, perderam a autonomia, né? É muito interessante isso de discussão, né, utilitarista, né, de vamos como fazer, né, trazer ali, como se fazer alegria, né, como ser mais eficiente nessa questão de trazer alegria para as pessoas, né, ampliar o nível de alegria, né. Então você vê que tem muitos, seria muito fácil isso, né, você pega e, por exemplo, da droga lá, tem no Admirável Mundo Novo, né, tinha aquela pílula Soma, né, as pessoas tomavam e elas ficavam felizes, né, com aquilo. Então era eficiente para lidar com as pessoas, né. Então é simplesmente você dar o que as pessoas querem, né, e às vezes é mais simples do que a gente imagina, né, hoje pão e circo, né, já é uma coisa muito antiga, assim, né. Então acho que aumentar, né, o nível de satisfação das pessoas, né, é muito, digamos assim, é muito fácil do ponto de vista utilitarista, né? Você fazer artificialmente, né, é fácil, mas aí realmente as pessoas vão estar felizes, né? Vai ter isso, né? O florescimento humano mesmo, né? As pessoas vão estar artificialmente, né? E aí felizes, então vão estar, na verdade, tendo outros problemas, né? Problemas de saúde e tal, enfim, né? Desenvolvimento cognitivo, etc. Né? Posso falar um pouquinho aqui? Dentro disso que o Lucas falou e a Juliana também, eu fiquei pensando, eu fiz a minha dissertação de mestrado, né, exatamente em cima da inteligência artificial com relação ao conceito, né, e os desafios éticos para a liderança brasileira. Então, eu peguei dentro do papel do pastor, principalmente de toda a liderança brasileira. E eu usei como base, para uma ética, você estabelecer dentro da Imago Dei, né? Nós somos feitos à imagem de Deus, então você atrela a dignidade humana, porque assim, como a gente viu e está cansado de ver, está aí, a IA está aí, a tecnologia está aí, né? Agora, como isso é utilizado? Como isso é utilizado, né? Meu orientador gosta muito do Jacques do Elu, né? Então todo mundo já sabe quem foi. E realmente, é a questão da técnica, querendo ou não, a gente já perdeu um pouco a mão disso. Tem que ter legislação para isso, com certeza. Mas dentro assim, do âmbito cristão, eu pensei um pouco dentro do âmbito cristão. Então, assim, nós somos feitos para quê? Para a glória de Deus, né? Tudo que nós devemos fazer
é para a glória de Deus. Então, eu acho que a partir daí, você estabelece essa ética, né? A Juliana falou, você para 20 minutos, por quê? Porque precisa ou porque é uma coisa que você faz bem para a sua relação com o seu filho, né? Então, o que nós fazemos? Nós vamos construir uma ética para quê? Para exalar essa dignidade humana, para exalar a imagem de Deus que nós fomos criados, né? Então, assim, qual é a nossa base? É nisso que eu penso. Qual é a nossa base para formar uma ética? O que é importante para a gente ver para formar essa ética, né? Então, é isso que eu ia falar. Alguém mais quer comentar, gente? Vamos lá, o microfone está aberto aí para vocês. Opa, vocês estão me ouvindo? Estamos sim, Arthur. Bom dia, pessoal, primeiramente. Esses últimos comentários me fez lembrar de um último caso que eu passei, e que está muito relacionado a essa questão dos objetivos em si, né? Você define um objetivo, mas à custa de alguma outra coisa. E aí foi uma situação que eu passei recentemente. Eu sou cientista de dados, eu estava participando de uma entrevista, e uma das perguntas, uma das frases no site da empresa é que o propósito deles era criar tecnologias que promovem um futuro mais inteligente e mais sustentável. E aí uma das perguntas, logo no final da entrevista que o pessoal fez para mim, eles têm projetos curtos, assim, 3, 4 meses, e às vezes eles precisam desenvolver tecnologias muito rápido, com uma quantidade muito baixa de pessoas. E às vezes você vai ter que desenvolver coisas que talvez você não saiba, que é de outras áreas diferentes, você vai precisar desenvolver aquilo. E uma das perguntas que eles fizeram é como eu lidaria em uma situação que eu tivesse 2 ou 3 meses para desenvolver uma ferramenta que eu tivesse zero conhecimento, se eu usaria os modelos de linguagem, né, as IAs, para fazer isso. E aí eu fiquei pensando sobre isso depois, né? Essa frase específica. Claramente, a minha resposta não foi muito boa para eles. Acho que isso já foi um cancelamento na entrevista. Mas isso me fez pensar que essa própria inteligência que eles estão querendo promover, ela tem um ponto negativo nela, porque os próprios funcionários, eles não querem que os funcionários se tornem mais inteligentes a ponto de desenvolver uma habilidade nova, aprender alguma coisa que talvez ele leve mais tempo, mas no fim o objetivo principal deles é realmente desenvolver uma ferramenta o mais rápido possível, a custa de um funcionário, né? Ou seja, ele vai ter que estar sempre dependente de uma ferramenta de IA para desenvolver aquela tecnologia, e fora a própria frase sustentável, né? Que é um ponto que eles não levantaram na entrevista. Todo mundo aqui já sabe o quanto de água e de área geográfica ela sofre por conta dos data centers, dessas tecnologias relacionadas à IA. Enfim, e aí isso me fez pensar muito sobre a própria hipocrisia que está por trás da maioria das empresas de tecnologia no Brasil, e colocam essas frases bonitas, tipo futuro mais inteligente, sustentável, mas nunca questionam de fato o que é que está por trás ali e forçam uma pessoa a dar uma resposta positiva para poder entrar na empresa, sabe? Forte. Muitos desses valores que aparecem em empresas, na verdade, é só para ISO, essas coisas, né? É difícil o pessoal transformar isso em cultura de verdade, né, para dentro da empresa. É uma pena. Mais alguém, gente? Mais algum comentário? Vou lançar uma aqui, então. Ó. O que vocês acham quando os autores falam que nós, como consumidores e cidadãos, podemos moldar o futuro da tecnologia? Vocês acham que dá mesmo? É possível? Como que a gente poderia fazer? Essa eu achei legal, hein? Essa eu achei legal.
por exemplo, né, todo mundo, eu estava vendo um artigo do MIT Technology Review, estava dizendo assim que os data centers eles conseguiram algo incrível, né? Todo mundo odeia eles, mas ainda assim eles estão por aí, estão sendo construídos. Mas será que a gente realmente tem esse poder? Porque se todo mundo odeia uma coisa, mas por que a gente ainda está utilizando, ele está crescendo? Eu acho que precisa ter as pessoas tipo, ter uma consciência maior, né? Porque você vê ainda coisas do tipo, né? A tecnologia é neutra, né? A tecnologia a gente pode moldar ela do jeito que a gente quiser e tal, né? E a gente vê que são a gente vai lendo, né? Esses caras aí que a gente está lendo, tem lido e discutido, né? E vai vendo que não é dessa forma, né? São das grandes falácias, né? Comecei a ler um livro ontem, né? O Eric Sadin, não sei se é assim que se pronuncia, ele é francês, ele fala justamente isso, né? Ele parte do Elu, inclusive, como que são um dos grandes mitos e que isso até proíbe que tenha a mudança realmente, né? Fala assim, não, a tecnologia é neutra, né? Eu posso fazer o uso para o bem, né? Então você pega assim, a inteligência artificial aí tá aí, né? Geração de imagens, eu posso transformá-la para fazer uma coisa boa. Mas assim, não importa a imagem que você está gerando, né? Se você está gerando uma imagem, claro que tem problemas criminais, né? De a pessoa, por exemplo, usando para fazer imagens pornográficas e tal, né? Mas assim, se você está fazendo uma imagem pornográfica ou está fazendo uma imagem, né, do último trend da internet, né, que você quer postar, você está gastando a mesma quantidade de água, né? Você está tendo um impacto, seus dados estão sendo coletados, né? Eu fiquei impressionado, até várias pessoas fazendo aquela trend, né, de o que você sabe sobre mim, né, ChatGPT, né, e tal, e aí faço uma imagem baseada no que você sabe sobre mim. Então, assim, eu acho que falta muito disso, né, de a gente conscientizar, de a gente compreender como é que funcionam esses sistemas, né, quando você começa a ler esses caras aí, né, esses autores, né, a Karen Hall e o Atlas, a Karen Crawford, né, Kate Crawford, e essas críticas, né, da inteligência artificial, você vai vendo que, né, tem todo um sistema por trás muito forte que, assim, não que a gente não possa usar esses sistemas, o problema é que está sendo enfatizado, né, o uso disso. Né? Você tem que colocar, né, a inteligência artificial em tudo. Né? Você tem que usar para tudo, você tem que usar. Essa mesma semana mesmo eu fiz me pediram para fazer um review, né, de um capítulo de livro sobre inteligência artificial e educação, e assim, a pessoa fala que tem que ser usado na educação, sabe, assim, tipo, não tem um meio termo, até fala no texto, né, que você tem dois lados, né, ou você é pessimista, você não quer usar e tal, ou você é muito otimista, usa demais. Então, assim, o meio termo é usar mais ou menos, né, usar um pouco, mas parece que não tem opção de, não, eu não quero usar, né, eu não vou usar. No caso ali, para pesquisa, né, era pesquisa o artigo estava se referindo à pesquisa de mestrado, né, para pessoas usarem para fazer suas pesquisas de mestrado. Então, você não tem opção, né, você tem que usar, imagina, você está perdendo, né, você está sendo ineficiente, porque você não está usando, né, o ChatGPT para escrever o seu texto. Né? A gente está tendo essa semana aí bastante essa discussão, né, da jornalista lá que escrevia os seus textos para o jornal, acho que até Folha de São Paulo, né, escrevia usando o ChatGPT, né? Então assim, ela, né, até o final ela falou não tem problema, né? Eu uso e ela se justificando, né, que sobre isso. Eu acho que a gente tem essa grande dificuldade hoje de falar sobre inteligência artificial e das pessoas entenderem, né? O que é inteligência artificial, o que está envolvido na inteligência artificial, todos os impactos. Não que a gente não possa usar, quem quer usar, né? Não possa usar, mas ter essa noção, né? Então, de todos os impactos envolvidos. E não só os impactos ambientais, mas até os impactos na própria mente das pessoas, né? Então pensa assim o impacto que isso vai tendo, você vai deixando lá, né, o adolescente
às vezes crianças usando o chat GPT, né, para fazer o seu trabalho e tal na escola. Então vai entrando aquilo na mente, vai criando uma mentalidade de que é assim que eu faço o trabalho. Por que eu vou perder meu tempo, né, para resolver essa equação, resolver esse problema, né, fazer o trabalho lá que o professor me passou, se eu posso simplesmente jogar no chat GPT? É mais eficiente fazer dessa forma. Né? Só que aí você vai perdendo os músculos, né? Da mesma forma como você vai perdendo, né, o relacionamento ali na hora de ter uma refeição, o prazer de você ter a refeição, né? Ou no caso, né, você fazer um exercício e tal, né? É, você vai perdendo essa habilidade mental mesmo, né? De você escrever um texto, ler um texto, comentar um texto, fazer uma crítica a um texto, né? Enfim. E então eu fico pensando nessa coisa. Os autores, né, você já percebe no começo para esse tipo de frase que eles são esse otimismo, mesmo eles sendo críticos, né, eles têm essa visão mais otimista, né, com a tecnologia. Claro, eles são professores de Stanford. Se eles fossem falar, né, que são pessimistas lá, eles iam ser mandados embora, né. Mas que coloca assim até onde a gente pode, né, realmente, qual que é o nossa margem de de possibilidade que a gente tem para modificar mesmo, né? Porque, né, a gente vai algumas pessoas criticando e tal, mas assim, né, a gente vai usando mesmo assim, né? A gente vai sendo moldado e assim, parece que a gente é atropelado por isso, né? Você não tem como, não tem para onde fugir, né? Então, assim, eu acho. Tem, às vezes, algumas pessoas estão falando que está passando um hype, às vezes, né? Ah, tá passando um hype da inteligência artificial, vai cair a bolha e tal. Mas você vê que cada vez mais comum, né? Eu, por exemplo, parei de seguir, eu começava a seguir muitos no Instagram, pessoas que o faziam com IA, né? Faziam suas postagens com IA. E começou a me cansar. Não sei se vocês já viram que começa a ter uns temas muito parecidos. Aquela coisa assim, é sobre isso. Não é sobre isso, é sobre isso, né? E aí aquelas postagens bem pasteurizadas, a mesma imagem, você começava a ver até o mesmo formato aparecendo assim. Eu comecei a parar de seguir. Eu não, eu quero consumir coisas artesanais, né? A gente fala assim, o nosso hambúrguer é artesanal, mas as coisas que a gente lê é extremamente artificial e pasteurizado, né? Então, assim, vai fazendo mal pra gente mesmo, né? Lendo aquelas coisas sempre iguais, né? Vai, parece que até vai tendo um monte de gente, aquela coisa de manada, né? Todo mundo tem que produzir assim, porque é assim o que é visualizado, né? O que é original, às vezes um post não muito bonito, né? Vai sendo deixado, mas às vezes o post é muito mais interessante, tem uma coisa muito mais profunda, mas ele não tá bonitinho naquele padrão pasteurizado de inteligência artificial, né? Enfim. O Arthur levantou a mãozinha digital. Quer falar? Eu não tenho um comentário sobre isso, mas eu tenho uma pergunta pelo comentário do Luiz, que é como é que a igreja local de vocês, ou como vocês enxergam que a igreja brasileira tem lidado com a inteligência artificial. Eu pergunto isso porque eu moro no interior de Pernambuco e eu vejo bastante o conteúdo assim de igrejas próximas e até da minha própria igreja, que às vezes não tem algumas pessoas capacitadas para, tipo, produzir um post no Instagram ou alguma coisa específica, e eles utilizam bastante IA, tanto para produzir imagens ou até essas imagens aí das últimas trends, né, a latinha e tal. E também os textos em si, assim como o Luiz falou, às vezes eu vejo aquele texto muito estruturado que algum pastor fez, e claramente eu vejo que foi um texto que ele pode ter escrito, mas foi um texto puramente estruturado por um IA, né? Aí eu queria saber o que vocês acham disso, ou como é que é aí para vocês, como é que vocês têm lidado com isso. Lá na igreja que eu vou, eu não sei dizer. Mas uma vez eu comentei que se eu descobrir que os pastores usam IA para fazer o sermão, eu troco de igreja. Aqui nós é assim, bicho. Preto no branco. Eu vejo com bastante preocupação isso, assim, né? Até postei ali esse texto, né, que eu escrevi
até colocar aqui, ó, a conclusão dele, assim, né? Que eu vejo com preocupação mesmo, né? Essa utilização, né, no ministério, assim, na igreja, de inteligência artificial mesmo, assim, né? Eu acho que tem que... Eu, assim, desincentivo, né? Porque eu acho que, assim, todos nós, claro, as pessoas às vezes não têm tempo, né? Tem que postar, tipo, tem que fazer uma postagem, não tem tempo, né? Por exemplo, de, sei lá, fazer um desenho. A pessoa não tem tempo, não tem habilidade, né, de fazer um desenho lá para postar. Mas sei lá, né? Às vezes eu fico pensando, nem posta, né? Então, ou pega e pega uma imagem, né, da internet, tipo, põe lá, né? Ou sei lá, né? Só pega uma foto sua mesmo, né? Coloca assim. Então, eu vejo assim com bastante exatamente, né? Nem precisa ter desenho, né? Então, eu acho que assim, é essa questão, quando você coloca essa mentalidade, então é justamente isso, né? Então, eu vou fazer uma pregação, vou usar ChatGPT aqui, né? Vou. E aí vai moldando, né? O título é bem isso, né? O título do meu artigo lá, né? Não nos mundos, né? A moldagem da experiência espiritual, vai moldando a nossa experiência, né? Vai nos habituando, né? James K. Smith fala, né? Vai nos habituando a gente. Então, tudo, né? Então, eu vou ouvir, né, música feita por IA, eu vou ouvir, né? Que tem música, né? Esses dias meu filho até me mandou, olha que legal essa banda, né? E tal. Fui pesquisar, ela soava um pouco engraçada, né, meio estranha assim, e ela era cristã. Aí fui ver, era uma banda de inteligência artificial, né, no Spotify. Então tem muito isso, né? Então você vai fazendo, né? E isso tudo eu, né? A minha opinião é que vai empobrecendo, né, a experiência. Só antes de eu passar a palavra ali para o Lucas, que ergueu a mãozinha digital dele, me lembrou uma frase daquele filósofo brasileiro lá, o Marcos Brutus. Ele falou uma vez assim, numa entrevista: já são as IAs que estão fazendo os livros e as pessoas estão usando IA para ler os livros, por que a gente só não tira as pessoas então do meio do caminho? Já chegamos nesse ponto que o ser humano já não é mais necessário na aprendizagem. Vai lá, Lucas, mete pala. Só para... Sim, porque isso afeta a minha experiência também, porque eu sou pastor de uma igreja pequenininha, né? E a gente não tem gente para fazer. Então, o que que eu falei para eles? Não faz. Eu acho que a gente, dentro da igreja, a gente está com métricas muito... E já não é de hoje, né? Mas a gente tem métricas muito distorcidas, né? O que que é uma igreja saudável? É mais gente? É engajamento online? Ou é você vendo ali Jesus sendo formado na vida daquelas pessoas? E fica assim, mas nossa, a gente tem uma coisa tão boa aqui, mais pessoas precisavam desfrutar disso. Precisava mesmo? Poxa, pulveriza, entendeu? Divide a galera. Não precisa ter mega igreja, não precisa ter coisa impactando o mundo inteiro, sabe? Eu não acho que Deus se impressiona com isso, sabe? Então, assim, eu pessoalmente, o duro é, assim, falando como pastor, né? Eu não uso, eu sou vegano, abstêmio de inteligência artificial, só que a pressão é muito grande. Tem um aplicativo muito bom que chama Logos, que eu uso para preparar as coisas, e eles fizeram uma transição. Antes era assim, você comprava a biblioteca, você tinha acesso, né? E eles estão fazendo a transição, já fizeram, né, para Software as Service, né? Então eles instituíram lá uma assinatura para você ter acesso a uma inteligência artificial deles lá, que até faz sentido, porque é uma inteligência artificial que mapeia o seu próprio conteúdo, né? Então é dentro de livros ali, dos seus livros, dos livros que você considera válidos, importantes e tal. Mas, cara, nem isso, assim, a minha consciência me acusa, então nem isso eu uso, mas, enfim. Eu gostei. Então, somos veganos, todos veganos em IA. Gente, 11 horas, 11h02, na verdade, deu nosso horário. Agradeço a todos pela participação, foi muito legal, discussões bem bacanas. Mês que vem nós temos mais. Tem que ver aqui, eu acho que são 2 capítulos também, né? São 2 capítulos, capítulos 2 e 3. Então, eu acho que esse modelo ficou legal, uma pequena apresentaçãozinha só para a gente relembrar alguns pontos e daí conversa mesmo, ficou bacana. Agradeço a todos, vamos orar para finalizar, que nós somos de Jesus. Sobol, ora para nós aí, você que é nosso chefão aí da ABC2.
Obrigado, senhor. O senhor tem nos dado oportunidades tão ricas que nem a de hoje para a gente se edificar, ler, conversar. Nós desejamos que o senhor seja conhecido em toda parte, que o teu nome seja confessado, que todo joelho se dobre e que a gente aprenda a servir ao Senhor em primeiro lugar, lembrar do Senhor, das nossas relações. Primeira relação com o Senhor, a relação com o nosso próximo, que a gente tenha sabedoria no uso das tecnologias. Nós pedimos isso porque queremos sempre glorificar ao teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Isso aí, gente. Tenham um bom final de semana, bom almoço aí para vocês, juízo e não queiram otimizar tudo. Gastem bastante tempo no almoço hoje com a família, não otimizem as refeições. Valeu!